Como essa oração noturna te aproxima da presença de Deus e traz alívio imediato. Existe um momento do dia em que todas as máscaras caem, quando a correria já não distrai a mente e o coração se vê obrigado a encarar aquilo que realmente sente. Esse momento é a noite. É quando a casa silencia, as vozes externas se calam e, de repente, tudo o que foi empurrado para dentro durante o dia começa a gritar por atenção. Ansiedade, medo, solidão, pensamentos repetitivos, lembranças dolorosas. Talvez seja por isso que tantas pessoas deitam exaustas, mas não conseguem descansar, porque a alma continua inquieta. E é justamente aí que começa a revelação. A noite, que muitos enxergam como inimiga por trazer angústia, pode ser transformada no maior palco de encontro com Deus. Quando tudo ao redor se cala, você descobre que Ele continua falando. É no silêncio noturno que o Espírito Santo encontra espaço para se manifestar de forma mais íntima e profunda. E essa oração que você está prestes a fazer tem o poder de não apenas aliviar a dor imediata, mas abrir uma porta de descanso e transformação que nenhuma palavra humana poderia oferecer. Imagine fechar os olhos agora e sentir um peso sair dos ombros, como se o próprio Deus estivesse sentado ao seu lado, pronto para receber tudo o que te oprime. Esse é o convite desta noite, o clamor silencioso da noite. Quando a noite chega, trazendo consigo o peso do silêncio, muitas pessoas descobrem que o barulho do mundo não era nada comparado ao barulho que existe dentro delas. Durante o dia, há sempre compromissos, tarefas, distrações e movimentos que escondem ou abafam as inquietações mais profundas. Mas quando a escuridão cobre o quarto e a mente se vê sem escapatória, pensamentos que estavam guardados vêm à tona com força. É nesse momento que muitos sentem o coração apertar, os olhos ficarem marejados e o peso da solidão aumentar. Esse clamor silencioso, que surge quando ninguém mais vê, é a prova de que a alma pede socorro, clama por descanso e busca por algo maior do que ela mesma. Você talvez já tenha vivido noites assim, em que deitou cansado, mas o corpo não encontrava repouso porque a mente insistia em girar em círculos. Nessas horas, as lembranças de erros, medos do futuro e dores que pareciam esquecidas voltam como ondas e o travesseiro se torna testemunha de lágrimas que ninguém mais conhece. O mundo não escuta, mas Deus escuta. A Bíblia nos mostra em vários momentos que a noite sempre foi cenário de encontros decisivos entre o ser humano e o Criador. Foi de noite que Jacó lutou com o anjo até o romper da manhã e saiu marcado para sempre. Foi de noite que Samuel ouviu a voz do Senhor pela primeira vez e aprendeu a discernir quando Deus falava com ele. Foi também de noite que Jesus, no jardim do Getsêmani, derramou sua alma em oração, com lágrimas e suor que se tornaram gotas de sangue, entregando ao Pai suas dores mais profundas. Esses exemplos mostram que a noite não é apenas o momento do descanso físico, mas também o tempo em que o espírito se torna mais sensível, mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais aberto para ouvir e ser ouvido pelo Senhor. Quando tudo ao redor se cala, até os gemidos da alma se tornam oração, porque diante de Deus nada precisa ser escondido. Esse clamor silencioso que brota dentro de você, muitas vezes sem palavras, é a linguagem mais pura da fé. O salmista Davi escreveu que o Senhor recolhe as nossas lágrimas em seu odre, e isso significa que nenhuma dor que você entrega a Ele durante a noite passa despercebida. Talvez você pense que o seu silêncio não vale nada, que suas lágrimas não têm valor. Mas diante de Deus, cada suspiro é um pedido, cada lágrima é uma oração, cada batida acelerada do coração é uma declaração de dependência. O que sufoca quando guardado dentro de você se transforma em força
quando colocado diante do Pai. É nesse ato de expor em oração o que parecia impossível de carregar que o alívio começa a nascer. Muitas vezes, acreditamos que precisamos de palavras bonitas, discursos organizados ou frases ensaiadas para que Deus nos ouça. Mas a verdade é que, quando o coração clama, o céu se abre. O clamor silencioso da noite não é feito de frases elaboradas, mas de entrega. Entrega de quem está cansado, de quem já tentou lutar sozinho, de quem reconhece que só em Deus existe resposta. E é justamente por isso que essas orações noturnas se tornam tão poderosas, porque elas não nascem de formalidade, mas de sinceridade. Quando você se deita e simplesmente diz: Senhor, eu não aguento mais. Essa frase simples é capaz de mover o coração de Deus, porque Ele conhece cada detalhe do que você viveu naquele dia e de tudo o que carrega em sua mente. Enquanto o mundo dorme, o Senhor permanece acordado. Ele não se cansa, não fecha os olhos e não se distrai. O Salmo diz que ele não dorme nem cochila, mas guarda Israel em todo o tempo. Isso significa que mesmo quando você não consegue descansar, ele está ali, atento ao seu clamor, ouvindo cada pensamento e cada palavra dita em silêncio. A oração noturna é o canal que transforma essa angústia em alívio imediato, porque ao abrir o coração, você tira o peso de si mesmo e coloca nas mãos daquele que tem poder para carregar tudo. Imagine-se agora diante de Deus, como se estivesse sentado aos pés dele. Não há plateia, não há julgamentos, não há acusações. Apenas você e o Pai. Nesse encontro íntimo, até as lágrimas mais escondidas se tornam sementes que ele rega com sua presença. A noite, que parecia ser o lugar da angústia, torna-se o lugar do consolo. O silêncio que parecia sufocar se transforma em espaço para ouvir a voz suave do Espírito Santo dizendo: Eu estou aqui. O peso que parecia impossível de suportar começa a se dissolver como gelo ao sol, porque onde há a presença de Deus, não existe espaço para o desespero permanecer. Esse é o poder do clamor silencioso da noite. Ele não termina em solidão, termina em encontro. Ele não termina em lágrimas de dor, termina em lágrimas de alívio. É nesse clamor sincero, muitas vezes apenas em pensamento, que Deus se revela como o Pai que acolhe, o amigo que escuta e o Senhor que responde. Por isso, nesta noite, permita que o seu coração fale, ainda que não consiga encontrar as palavras certas, porque não é a forma que convence a Deus, mas a sinceridade da entrega. O clamor silencioso da noite é o primeiro passo para sentir a presença do Senhor invadindo o quarto, enchendo a mente de paz e trazendo descanso à alma. É nesse instante, quando você para de lutar sozinho e se rende em oração, que o alívio imediato começa a se manifestar. E de repente, aquilo que era peso se transforma em leveza, aquilo que era tormento se transforma em esperança, e aquilo que era silêncio se transforma em resposta. O segredo espiritual do descanso. Há uma diferença enorme entre deitar-se para dormir e realmente descansar. Muitas pessoas fecham os olhos, mas não encontram repouso, porque dentro delas continua uma batalha constante. A mente repassa preocupações, o coração revive feridas e o corpo não consegue desligar. É como se, mesmo deitado, permanecesse acordado por dentro. É aqui que a oração noturna se torna a chave para abrir um segredo espiritual pouco compreendido. O descanso que vem da presença de Deus não depende da ausência de problemas, mas da entrega total da alma nas mãos do Senhor. Quando você ora antes de dormir, algo sobrenatural acontece. É como se o Espírito Santo reorganizasse aquilo que estava fora de ordem, aquietasse os pensamentos, removesse o peso da ansiedade e liberasse paz para o coração. Esse descanso não é apenas físico, é espiritual.
e por isso alcança dimensões mais profundas do ser. A palavra de Deus revela que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Isso significa que há bênçãos liberadas no momento em que você repousa diante dele. Mas para que esse descanso aconteça, é preciso aprender a se desligar daquilo que você não pode controlar. Muitas vezes, tentamos dormir, pensando em soluções, arquitetando respostas, revivendo discussões ou criando estratégias. No entanto, ao colocar esses pensamentos diante de Deus em oração, você reconhece que há um limite humano que precisa ser entregue ao divino. É nesse ato de confiança que o verdadeiro descanso começa. Não se trata apenas de parar o corpo, mas de colocar a mente e a alma sob a guarda do Senhor. O segredo espiritual do descanso está em compreender que a oração não é uma fuga, mas uma transferência. Você transfere os fardos, transfere os medos, transfere as perguntas sem respostas. Em troca, recebe a paz que excede todo entendimento, aquela que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. É por isso que, mesmo em meio a tempestades, há homens e mulheres que conseguem repousar tranquilos, porque aprenderam a entregar suas preocupações nas mãos certas. Você também pode experimentar isso. Basta fechar os olhos e, antes de se render ao sono, dizer ao Pai: eu entrego a Ti o que eu não consigo resolver. Eu confio que o Senhor cuidará de mim nesta noite. Esse segredo muda tudo, porque o descanso se torna um ato de fé. O simples gesto de deitar-se em paz é uma declaração de confiança em Deus. É afirmar: eu sei que o Senhor está velando por mim e por isso eu posso repousar. Quando essa verdade invade a mente, até os sonhos são transformados. Em vez de pesadelos ou insônias, você experimenta visões de paz, respostas sutis do espírito e acorda com a sensação de que foi renovado por dentro. O corpo desperta mais leve. A alma desperta mais firme, porque enquanto você dormia, o Senhor agia em seu favor. Não há remédio humano capaz de produzir o que a oração noturna libera. Remédios podem induzir ao sono, mas só a presença de Deus induz ao descanso verdadeiro. Não há técnica de respiração. Não há método mental que alcance a profundidade de um coração entregue em oração. Quando você se rende nesse momento, abre espaço para o Espírito Santo ministrar em áreas que você nem mesmo sabia que estavam feridas. Há lembranças, dores e preocupações escondidas tão profundamente que só Deus pode alcançá-las. E é durante a oração noturna, nesse estado de vulnerabilidade e entrega, que Ele toca nesses lugares e libera cura. O segredo espiritual do descanso não está em quantas horas você dorme, mas em como você entrega a sua noite. Você pode dormir 8 horas e acordar exausto, mas pode também dormir poucas horas e despertar renovado se o seu descanso foi no Senhor. A diferença está em onde você deita sua confiança. Se deita sobre a ansiedade, acordará ainda mais cansado. Mas se deita sobre a presença de Deus, acordará cheio de esperança. Essa é a promessa que Ele faz: dar descanso aos cansados e sobrecarregados, porque o jugo de Cristo é suave e o fardo dele é leve. Por isso, nesta noite, não deite apenas o corpo. Deite o coração, deite a mente, deite a alma inteira diante de Deus. Permita que a oração seja a ponte que leve você da inquietação para o repouso. Quando fizer isso, descobrirá que o descanso espiritual não é apenas um detalhe, mas uma arma poderosa contra a ansiedade, contra o medo e contra toda a perturbação que tenta roubar a paz da sua mente. Essa entrega, feita no silêncio da noite, abre portas para que o Espírito Santo trabalhe em você enquanto você dorme. E quando o dia amanhecer, você perceberá que a presença de Deus esteve ali o tempo todo, sustentando, guardando e renovando as suas forças. O poder do primeiro pensamento. Antes do sono.
Há algo profundamente espiritual nos últimos pensamentos que temos antes de dormir. Muitas pessoas não percebem, mas a forma como encerram o dia determina a atmosfera que tomará conta da mente durante o sono. É nesse intervalo, entre o apagar das luzes e o apagar dos pensamentos, que o coração se revela por completo. Algumas pessoas se deitam pensando nos erros que cometeram, outras em tudo o que precisam fazer no dia seguinte. Algumas revivem mágoas antigas, outras alimentam preocupações com o futuro. E assim, sem perceber, criam um ambiente mental onde a alma não descansa, apenas se cansa ainda mais. O primeiro pensamento que você libera antes de dormir tem o poder de abrir ou fechar portas espirituais sobre sua noite. Por isso, quando você termina o dia com uma oração sincera, mesmo que em silêncio, está autorizando a presença de Deus a ocupar todos os espaços internos que antes seriam tomados pela ansiedade. Essa prática, embora simples, transforma noites e transforma vidas. A mente é como um campo fértil, e o que você planta antes de dormir germina durante a madrugada. É nesse período que o cérebro organiza memórias, processa emoções e reorganiza tudo o que foi vivido. Se você alimenta esse campo com palavras de fé, entrega e confiança, então tudo o que se forma enquanto você dorme carrega a essência da paz de Deus. Mas se você deita seu corpo em um leito de inquietação e ressentimento, não é o travesseiro que define a sua noite, mas o que você semeou em pensamento. O Espírito Santo deseja ser o último com quem você fala antes de fechar os olhos. Porque quando ele é convidado, ele guarda. E quando ele guarda, até os sonhos são tocados pela sua presença. Quantas vezes você já dormiu com o coração acelerado, tentando resolver um problema dentro da mente, sem perceber que isso só agravava ainda mais sua angústia? Há uma sabedoria escondida na oração noturna que diz: Senhor, eu não preciso terminar esse dia com todas as respostas. Eu só preciso terminá-lo contigo. Essa frase simples carrega um poder transformador. Porque Deus não exige que você tenha tudo resolvido, apenas que você confie. E é no instante em que você entrega o controle, ainda que só por alguns segundos antes do sono chegar, que ele começa a agir com liberdade dentro de você. O primeiro pensamento antes do sono não precisa ser um versículo decorado, nem uma frase perfeita. Pode ser apenas um suspiro de rendição, uma frase como: Pai, eu estou cansado, mas estou aqui. É o suficiente. O céu não responde à performance, responde à sinceridade. E quando a sinceridade é acompanhada de fé, mesmo que fraca, ela move o coração de Deus. É nesse momento de entrega que o Espírito Santo se aproxima como um bálsamo, envolvendo a mente com paz, o corpo com descanso e o coração com esperança. Muitos dos conflitos internos que enfrentamos ao acordar começam com o que deixamos entrar no coração na noite anterior. É por isso que a oração antes do sono é tão vital. Ela filtra, limpa, protege e prepara. É como se você dissesse ao Senhor: eu sei que não posso mudar tudo, mas eu posso mudar o meu foco agora. Eu escolho terminar esse dia pensando em Ti, falando contigo e descansando em Tua presença. Essa escolha, feita noite após noite, se transforma em um estilo de vida. Um estilo de vida que não depende das circunstâncias externas, mas de uma decisão interna: terminar todos os dias nos braços do Pai. A presença de Deus tem o poder de reposicionar tudo. E quando ela é a última sensação que você experimenta antes de dormir, até o que parecia confuso se alinha enquanto você descansa. Há respostas que vêm durante o sono, há curas emocionais que se iniciam durante a madrugada, há livramentos que você nem percebe, mas que foram ativados porque você terminou o dia em oração. Tudo começa com um pensamento. Tudo muda com uma entrega. Quando a mente se volta ao céu, antes de se desligar da terra,
algo sobrenatural é liberado. Por isso, nunca subestime o poder do primeiro pensamento antes do sono. Nunca trate como rotina esse momento que pode ser o portal para uma visitação divina. Ao invés de encerrar o dia com dúvidas, encerre com fé. Ao invés de dormir com medo, durma com confiança. Ao invés de guardar rancores, libere perdão. E ao invés de se sentir sozinho, lembre-se: o Espírito Santo deseja ser o último a te ouvir à noite e o primeiro a te encontrar pela manhã. Quando isso se torna real dentro de você, nenhuma noite é perdida. Cada noite se transforma em um altar de rendição, um espaço de cura, um templo silencioso onde o céu toca a terra enquanto você repousa. Noite, o cenário da intimidade com Deus. A maioria das pessoas vê a noite apenas como o fim de um ciclo, um tempo de escuridão, de silêncio e de pausa. Mas para Deus, a noite é um cenário perfeito para revelar sua presença de maneira íntima e profunda. É quando as luzes do mundo se apagam que a luz do Espírito Santo brilha com mais intensidade dentro de quem o busca. É no recolhimento do corpo que a alma se torna mais acessível ao toque de Deus. Quando o barulho do dia cessa, os sentidos espirituais despertam. E é nesse cenário que o Senhor escolhe visitar, consolar, falar e curar. A noite, com toda a sua quietude, é um convite divino. Um chamado suave para entrar no esconderijo do Altíssimo e repousar à sombra do Onipotente. Não é uma fuga do mundo, é um encontro com o céu. Imagine por um instante o seu quarto transformado em um lugar sagrado. Não pela decoração, nem pelo ambiente físico, mas pela atmosfera espiritual que nasce quando você escolhe se conectar com Deus ali. Um quarto escuro pode parecer um lugar de solidão para muitos, mas para aquele que ora, torna-se um refúgio de comunhão. A presença de Deus não depende da hora, mas há algo especial que acontece à noite. Foi no silêncio da madrugada que o Senhor chamou Samuel pelo nome. Foi durante a noite que Jacó teve uma visão de anjos subindo e descendo uma escada entre o céu e a terra. Foi no meio da noite que Paulo e Silas, presos e machucados, oraram e cantaram. E o cárcere tremeu com o poder de Deus. Esses registros não são coincidência. Eles mostram que a noite carrega algo diferente. Quando você entra nesse ambiente com o coração disposto, mesmo em silêncio, o céu se inclina. Porque a intimidade com Deus não precisa de holofotes, não exige grandes cerimônias, não requer palavras difíceis. Ela nasce no simples gesto de separar um momento para estar com Ele, mesmo que tudo à sua volta diga o contrário. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que pareça tarde demais, mesmo que não saiba por onde começar. Deus conhece o seu coração e Ele ama os encontros secretos. Ele ama quando o filho ou a filha escolhe parar tudo, mesmo que seja por poucos minutos, para estar com Ele. A escuridão da noite não é um obstáculo para Deus. Pelo contrário, ela se torna uma moldura onde a luz dele se destaca. Foi em noites escuras que os maiores encontros da história aconteceram, porque quando a luz natural some, a fé se torna o único guia, e é aí que a intimidade verdadeira nasce. À noite você não depende da performance nem do ambiente externo. O que conta é a entrega. Quando você se coloca diante de Deus e diz: Senhor, esta é a minha noite, e eu escolho passá-la contigo, o céu responde. E mesmo sem barulho, sem aplausos, sem testemunhas, algo profundo acontece dentro de você. A intimidade não se força, ela se cultiva. E cada noite que você escolhe buscar a presença de Deus em oração, se transforma em um tijolo nessa construção. Aos poucos, você começa a perceber que orar à noite já não é um esforço, mas uma necessidade. Você sente falta quando não faz. Você nota a diferença no dia seguinte, porque quando a alma se alimenta da presença durante a noite, ela acorda fortalecida pela manhã.
A ansiedade diminui, o medo perde força e o coração ganha clareza. A noite, muitas vezes tão temida por quem sofre, se transforma em abrigo para quem ora. O quarto que antes parecia sufocante se torna morada de paz. O travesseiro, que antes era encharcado por lágrimas de angústia, agora acolhe um coração que sabe que não está só. E o silêncio, que antes parecia vazio, se torna um espaço preenchido pela doce voz de Deus. Ele não grita, não se impõe, mas fala no íntimo. E quando fala, até o corpo sente. Você dorme diferente, você sonha diferente, você acorda diferente. É por isso que nunca devemos subestimar o poder espiritual da noite. Não a trate como um simples fim de dia, mas como um começo de algo maior. Cada vez que você se entrega a Deus antes de dormir, está dando um passo rumo a uma comunhão mais profunda. Está dizendo com sua atitude que deseja mais do que um alívio momentâneo, deseja presença constante. Está mostrando que não busca apenas respostas, mas o relacionamento. E é exatamente isso que Deus deseja de você. Não alguém perfeito, mas alguém presente. Alguém que decide buscá-lo mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem forças. Se você fizer da noite o seu altar de intimidade, descobrirá que não existe escuridão que apague a luz de Deus. Que não há silêncio que Ele não preencha com a sua voz. Que não existe vazio que Ele não transforme em plenitude. Porque a presença de Deus não conhece hora, mas ela honra a entrega. E quando a entrega acontece à noite, quando ninguém vê, ela se torna ainda mais preciosa diante dele. Hoje, você pode escolher transformar a sua noite. Não espere o momento perfeito. Faça do agora o seu cenário de intimidade com Deus, a oração que rompe muros invisíveis. Existem muros que ninguém vê. Eles não são feitos de tijolos ou concreto, mas são mais altos e mais espessos do que qualquer parede construída pelas mãos humanas. São muros erguidos pelas decepções, pelas palavras que feriram, pelos traumas que foram varridos para debaixo do tapete. Muros construídos ao longo do tempo por causa de promessas quebradas, rejeições acumuladas e esperanças que morreram aos poucos. Esses muros cercam a alma e vão, pouco a pouco, isolando o coração da presença de Deus. A pessoa continua sorrindo, trabalhando, convivendo, mas por dentro carrega fortalezas emocionais que a impedem de sentir o toque de Deus com profundidade. E quando a noite chega, tudo isso fica mais evidente. É durante a noite que esses muros invisíveis se tornam mais altos, porque o silêncio evidencia o que foi escondido. A ausência de vozes externas dá espaço para as vozes internas ecoarem. E é aí que muitas pessoas percebem que estão aprisionadas dentro de si mesmas, com dores não resolvidas, com orações presas na garganta, com um peso no peito que não sabem nomear. É nesse cenário que a oração noturna assume um papel de guerra espiritual. Ela não é apenas uma conversa com Deus, é uma arma poderosa que rompe barreiras que pareciam intransponíveis. Quando você ora à noite, especialmente com o coração ferido, você está fazendo mais do que desabafar. Você está invocando uma força que não vem de você, mas do alto. A Bíblia nos mostra que as muralhas de Jericó não caíram por força humana, mas por obediência, fé e clamor. Aquilo que era sólido, inabalável e intimidador foi derrubado com som de trombetas e um grito de fé. Da mesma forma, há muros que cercam a sua alma que só cairão quando você decidir orar. E não é qualquer oração. É aquela feita no silêncio da noite, quando ninguém está vendo, mas o céu inteiro está ouvindo. É quando você se ajoelha e diz: Senhor, eu não aguento mais me esconder atrás dessas dores. Eu não quero mais viver cercado por aquilo que me machuca. Rompe isso em mim. Essa oração
feita com lágrimas ou até mesmo com um fio de voz, é um terremoto espiritual. Porque o Espírito Santo não ignora uma alma que se rende. Ele entra como fogo e como martelo que despedaça a rocha. Ele derruba muros que você nem sabia que tinha construído. Ele invade espaços que estavam trancados há anos. E ao fazer isso, ele não destrói para ferir, ele destrói para libertar. Cada oração feita com sinceridade à noite é uma brecha aberta na fortaleza da dor. É uma rachadura que cresce até que o muro inteiro desabe. Você pode estar carregando traumas da infância, medos do abandono, dores de relacionamentos antigos, culpas que ninguém conhece. E tudo isso foi se tornando barreira entre você e Deus, entre você e a paz que deseja viver. Mas a oração tem o poder de desarmar essas fortalezas. É como se a cada palavra dita ao Senhor, uma parte do muro fosse retirada. E quanto mais você ora, mais luz entra, mais liberdade você sente, mais a presença de Deus ocupa o espaço que antes era dominado pelo sofrimento. A oração que rompe muros invisíveis é muitas vezes feita em silêncio, com lágrimas escorrendo no escuro de um quarto. Mas ela é ouvida em alto e bom som no céu. Deus não exige barulho, exige verdade. E quando a verdade é derramada na presença dele, os muros não resistem. Eles caem porque não foram feitos para durar. Foram construídos pelo medo, mas são destruídos pela fé. Foram erguidos pela dor, mas ruem diante do amor. Foram sustentados pela lembrança, mas não resistem ao toque do Espírito Santo. Hoje à noite, você pode decidir orar diferente. Em vez de pedir por fora, comece pedindo por dentro. Diga a Deus que mostre quais são os muros que ainda te cercam. Peça que Ele te ajude a derrubá-los. Entregue as chaves dos quartos fechados do seu coração. Não tenha medo de expor suas fragilidades, porque é nelas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Você não foi criado para viver cercado. Você foi criado para viver livre. Livre para amar, livre para confiar, livre para respirar sem o peso do passado te perseguindo. Essa liberdade começa com uma oração que talvez comece com dor, mas termina com alívio, que começa com lágrimas, mas termina com paz, que começa com um coração trancado, mas termina com um espírito aberto. Não espere um momento perfeito. O momento é agora. E mesmo que você sinta que ainda não tem forças, comece. Porque no momento em que você começar a falar com Deus, o céu começa a agir por você. E logo, aquilo que parecia uma prisão se transforma em lugar de visitação divina. O altar secreto no quarto. Existem lugares onde Deus se revela de forma pública, como nos templos, nas multidões, nos cultos fervorosos. Mas existem lugares onde Ele escolhe agir em silêncio, de forma íntima, pessoal, profunda. E o mais poderoso desses lugares não está em palcos iluminados nem em altares de pedra. Está dentro da sua casa, está no seu quarto, está naquele espaço onde só você entra, onde ninguém mais precisa ver, onde o chão é o mesmo de todos os dias, mas o céu se inclina quando a presença de Deus é invocada ali. Quando você fecha a porta e dobra os joelhos, transforma esse lugar comum em um altar secreto. Não é o tamanho do cômodo, nem a decoração, nem a posição em que você se encontra que importam. É o estado do seu coração. É a entrega que acontece longe dos olhos humanos, mas debaixo dos olhos atentos do Pai. Jesus, em sua sabedoria, ensinou algo que muitos ignoram. Ele disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Essa instrução não é apenas uma sugestão, é uma revelação espiritual. O quarto é símbolo do espaço de intimidade. Fechar a porta representa desconectar-se do mundo. E orar ao Pai em secreto é declarar que você confia mais no olhar dele do que na aprovação das pessoas. No altar secreto não há plateia,
Não há aplauso, não há julgamento. Só existe você, a sua verdade e a presença do Deus que sonda os corações. Quando você escolhe transformar o seu quarto em um altar, algo muda no ambiente. Aquilo que antes era apenas um lugar para dormir se torna um solo sagrado. Os cantos daquele quarto começam a carregar memórias espirituais. O travesseiro que antes acolhia lágrimas de dor passa a registrar lágrimas de cura. O chão onde seus pés pisam se torna o mesmo chão onde seus joelhos tocam a eternidade. E é nesse espaço que milagres acontecem. Porque Deus honra o secreto. Ele se move no oculto. Ele age onde a fé se revela sem precisar ser anunciada. No altar secreto, as orações não precisam ser longas. Elas precisam ser sinceras. A oração mais poderosa que você pode fazer é aquela que nasce da alma. A que não tenta impressionar, mas apenas expressar. A que diz: Pai, eu estou aqui, do jeito que estou, com o que tenho, com o que sou. E quando essa oração sobe, o céu desce. Porque o altar secreto é um lugar de troca. Você entrega o peso e recebe descanso. Você entrega o medo e recebe coragem. Você entrega o caos e recebe direção. Talvez você ache que precisa estar preparado para entrar nesse lugar. Mas a verdade é que é nesse lugar que você se prepara. Deus não está esperando a sua perfeição. Ele está esperando a sua rendição. Você não precisa entender tudo, nem saber o que dizer. Você só precisa aparecer. Ele sabe o que você sente. Ele conhece as guerras que você enfrenta, mesmo quando ninguém mais percebe. Ele vê o sorriso forçado, o abraço mecânico, a força que você finge ter. E é no altar secreto que ele toca o que ninguém toca, cura o que ninguém vê, entende o que você nem sabe explicar. O altar secreto não é apenas um lugar de oração, é um lugar de transformação. Ali, você não apenas fala com Deus, você é moldado por Ele. Você entra como está, mas sai como Ele deseja. Ali, os sonhos que estavam apagados voltam a acender. As promessas que pareciam esquecidas são relembradas. As feridas que você escondeu por anos começam a cicatrizar. Porque no altar secreto não há interferência, não há distração, não há ruído. Só há presença, só há luz, só há paz. E quando você aprende a viver esse lugar, tudo ao seu redor começa a mudar. O dia seguinte já não pesa tanto porque você dorme leve. As decisões se tornam mais claras porque você ouviu a voz certa. As lutas continuam, mas você já não luta sozinho. Você carrega com você a marca de quem esteve com Deus. Não porque alguém viu, mas porque o seu espírito carrega esse toque. Hoje você tem acesso a esse altar. Não precisa construir nada. Não precisa esperar o momento ideal. O altar já está aí, esperando por você. Feche a porta, desligue o que te distrai, fale com Deus, dobre os joelhos ou apenas incline o coração. Mas entre e permita que Ele te encontre onde ninguém mais pode. Entre e sinta o céu descer no meio da sua noite. Porque ali, naquele espaço simples, Deus preparou um lugar de encontro. Um lugar onde Ele quer te ouvir. Um lugar onde Ele quer te restaurar. A transformação dos sonhos. Enquanto o corpo descansa, a alma continua ativa. Durante o sono, o cérebro reorganiza as informações do dia, processa emoções, registra memórias. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda, onde Deus também pode agir. Através dos sonhos, o Senhor fala, revela, cura, consola e até corrige. Isso não é superstição, nem misticismo. É um princípio bíblico. Deus sempre usou os sonhos para se comunicar com seus filhos. Com José no Egito, com o outro José, pai terreno de Jesus, com o faraó, com Nabucodonosor, com Daniel. Os sonhos carregam um poder espiritual que muitas vezes ignoramos, mas que pode se tornar uma ferramenta de transformação quando entregamos nossa noite a Deus.
O que acontece no coração antes de dormir influencia diretamente a qualidade dos sonhos. Se a mente está cheia de medo, é provável que a alma vague por cenários de angústia. Se o coração está cheio de ansiedade, os sonhos se tornam confusos, pesados, opressores. Mas quando a noite é entregue a Deus por meio da oração, o Espírito Santo passa a ter acesso total àquela parte invisível da nossa consciência, permitindo que ele ministre diretamente onde nenhuma palavra durante o dia conseguiria alcançar. Ele limpa o que foi sujo, organiza o que foi bagunçado e semeia o que ainda será vivido. Há pessoas que acordam mais cansadas do que deitaram e não entendem por quê. Isso acontece porque mesmo durante o sono, a alma continua em conflito. Mas também há quem acorde com uma paz que não consegue explicar, mesmo em meio às mesmas circunstâncias. E quando essas pessoas prestam atenção, percebem que durante a noite algo aconteceu. Um sonho trouxe uma resposta, um abraço no meio do nada acalmou o coração. Uma palavra foi liberada, uma presença suave se fez sentir mesmo nos segundos antes de despertar. Isso não é imaginação. Isso é a presença de Deus atuando na dimensão invisível enquanto você dormia. Transformar os seus sonhos começa com uma decisão antes do sono. Consagrar a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções e todo o seu descanso ao Senhor. Dizer em oração: Pai, visita até mesmo os meus sonhos. Fala comigo enquanto eu durmo. Corrige o que eu não percebo. Toca em áreas que só o Senhor enxerga. Guarda a minha mente de toda perturbação. Essa entrega simples, sincera, tem poder. Porque ao fazer isso, você está declarando que quer viver em total comunhão com Deus, até quando está inconsciente. Há batalhas espirituais que acontecem enquanto dormimos. Às vezes, acordamos sob ataque, com medo, suados, angustiados. E muitas pessoas, por não saberem disso, passam a viver noites oprimidas sem perceber que podem ser libertas. Quando a oração noturna se torna parte da rotina, esse ciclo se quebra. Deus coloca guardas ao redor do quarto. O ambiente se santifica. O travesseiro vira altar. O Espírito Santo permanece presente. E onde ele está, nenhum espírito de perturbação tem autoridade para agir. Os sonhos também podem se tornar um espaço de revelação. Há decisões importantes que são confirmadas durante a noite. Há avisos que o Senhor dá quando sabe que a pessoa não conseguiria compreender durante o dia. Há consolações que ele envia quando percebe que o coração não tem mais forças para orar. Às vezes, um rosto, uma voz, uma imagem, tudo isso pode ser parte de uma ministração do céu. E quando o espírito está sensível, mesmo dormindo, o coração capta. Isso não quer dizer que todo sonho tem um significado espiritual, mas significa que você pode sim pedir ao Espírito Santo que filtre tudo o que entra em sua mente durante a noite. Que ele limpe o que não vem de Deus e destaque aquilo que for dele. Quando essa consagração é feita com fé, os frutos começam a aparecer. Você percebe que dorme melhor, que sonha com mais leveza, que acorda com a mente mais clara, com respostas que não vieram de um raciocínio lógico, mas de uma visita divina. O descanso físico é necessário, mas o descanso espiritual é ainda mais urgente. E uma noite bem vivida, espiritualmente, transforma o dia seguinte, transforma o humor, a disposição, a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Porque o que acontece nos bastidores da alma, mesmo enquanto você dorme, tem consequências diretas na sua vida. Hoje, antes de dormir, ore com profundidade. Entregue até mesmo os seus sonhos nas mãos de Deus. Diga a Ele que você deseja ser ministrado enquanto dorme. Que Ele use esse tempo para renovar, para falar, para curar. E depois que fizer isso, durma com a certeza de que o céu está ativo. O Pai não dorme. O Espírito não se ausenta.
e os anjos continuam em missão. O que você começa em oração termina em transformação. A voz de Deus no silêncio absoluto. Há um tipo de silêncio que grita mais alto do que qualquer barulho. É o silêncio da madrugada, quando todos dormem, quando os sons do mundo cessam, quando o celular fica quieto, quando a casa se aquieta e tudo parece estar em pausa. Mas mesmo nesse vazio sonoro, há uma voz que permanece viva. Uma voz que não compete com o ruído do dia, mas que se revela na calmaria da noite. A voz de Deus não precisa levantar o tom para ser ouvida. Ela sussurra com poder. Ela toca sem fazer alarde. Ela invade sem precisar bater. E é justamente nesse silêncio absoluto que muitos corações conseguem escutá-la pela primeira vez. Durante o dia, somos cercados por estímulos. Gente falando, tarefas correndo, distrações piscando em telas, pensamentos atropelando uns aos outros. E ainda que Deus fale, a alma não consegue ouvir. É como tentar perceber o som de uma brisa no meio de um furacão. Mas quando a noite chega e tudo se cala, o coração entra em outro estado. Ele se torna mais sensível, mais atento, mais receptivo. E é nesse estado que a voz do Pai encontra um caminho direto para a alma. Não por volume, mas por presença. Não por lógica, mas por conexão. Essa voz não chega com estardalhaço. Ela não invade como um trovão. Ela se manifesta como um sopro suave, como foi com Elias no monte. O profeta esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus escolheu o sussurro. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes buscamos sinais, barulhos, confirmações grandiosas. Mas Deus fala mesmo quando tudo parece quieto. Ou melhor, Ele fala melhor quando tudo está quieto. A oração noturna cria esse espaço de escuta. Você fala com Deus, mas também aprende a ouvi-lo. Depois de desabafar, de clamar, de entregar, há um momento em que o silêncio toma conta. E se você permanecer ali, sem pressa de encerrar, sem correr para adormecer, pode experimentar algo raro, a impressão clara de que Deus está respondendo. Não por palavras audíveis, mas por sensações profundas, por convicções que nascem no espírito, por percepções que você não tinha antes. A voz de Deus no silêncio absoluto pode trazer consolo imediato. Às vezes, você não entende como, mas algo dentro de você é aquecido, como se uma chama se acendesse bem no centro do peito. Outras vezes, a voz vem como uma lembrança específica de um versículo, de uma promessa, de uma palavra dita anos atrás, que de repente volta à tona com clareza. Essa voz pode guiar, corrigir, confortar ou apenas estar presente. E mesmo quando não diz nada, ela preenche tudo, porque a presença de Deus é uma linguagem em si mesma. Essa escuta no silêncio exige disposição, exige que você não tema a ausência de barulho. Muita gente tem medo de ficar em silêncio porque é nesse momento que os pensamentos mais difíceis aparecem. Mas se você perseverar, se enfrentar esse primeiro impacto, descobrirá que além desses ruídos internos, existe uma paz que excede o entendimento. Uma paz que não nega a dor, mas que a envolve com esperança. No silêncio absoluto, Deus também revela direções. Você pode ir para a cama cheio de dúvidas e acordar com uma clareza que não sabe explicar. Pode dormir sentindo-se perdido e despertar com uma decisão já formada no espírito. Não foi fruto de raciocínio, foi fruto da voz de Deus sendo semeada enquanto você descansava. Isso acontece porque a oração feita com o coração aberto antes de dormir prepara o solo da alma. E Deus planta respostas enquanto você repousa. Mas para isso acontecer, você precisa escolher o silêncio. Precisa se afastar do barulho. Precisa desligar o excesso de estímulo. Precisa permitir que Deus tenha espaço para falar.
Não porque ele não pode falar alto, mas porque ele escolheu se revelar de forma íntima. Ele não quer competir com o caos. Ele quer que você deseje ouvi-lo. E quando esse desejo é sincero, ele responde. Hoje à noite, depois de orar, não tenha pressa de se levantar. Permaneça alguns minutos ali. Respire fundo. Silencie os pensamentos e diga: fala, Senhor, teu servo está ouvindo. Mesmo que você não ouça nada na hora, essa atitude já muda tudo. Porque você saiu do modo de falar e entrou no modo de escutar. E Deus honra quem aprende a ouvir. A voz de Deus no silêncio absoluto não vem para pressionar. Ela vem para libertar. Ela não vem para causar medo. Ela vem para trazer descanso. E se você se permitir viver isso, suas noites nunca mais serão as mesmas. O silêncio, antes desconfortável, se tornará o lugar do encontro, o lugar onde Deus fala, cura, revela e restaura, o descarregar dos pesos da alma. Existem fardos que o corpo não carrega, mas a alma sente como se pesassem toneladas. São dores antigas, preocupações com o amanhã, culpas do passado, exigências que você mesmo se impôs, palavras que você guardou por anos sem coragem de dizer, promessas que foram quebradas e te deixaram com medo de confiar de novo. São pesos que não aparecem nas costas, mas que fazem a alma andar curvada, como se cada passo fosse um esforço para não desabar. Você pode até sorrir por fora, manter as responsabilidades, seguir com a rotina, mas sabe que há algo dentro de você pedindo alívio. Às vezes, esse pedido não vem com palavras. Ele se manifesta com um cansaço sem explicação, com noites mal dormidas, com crises de ansiedade, com uma irritação constante, com lágrimas que brotam sem motivo aparente. E é nesse estado que muitos se deitam noite após noite, tentando encontrar repouso onde não há paz. A verdade é que o travesseiro não foi feito para carregar os pesos da alma. Ele só acomoda a cabeça. Mas a alma, essa só encontra repouso quando descarrega o que está guardando no lugar certo, na presença de Deus. A oração antes de dormir não é apenas um ritual bonito. Ela é o ato mais poderoso de libertação silenciosa que alguém pode experimentar. Porque ali, sozinho no quarto, sem plateia, sem medo de julgamento, você tem a chance de abrir o baú da alma e entregar peça por peça nas mãos do Pai. E o mais impressionante é que ele não se assusta com o que você mostra. Ele não se decepciona com o que você confessa. Ele não vira o rosto para o que você sente vergonha de contar. Deus não é como os homens. Ele já sabe o que você carrega, mas ele espera que você entregue, porque só quando você entrega, ele pode transformar. A oração é essa entrega. É o momento em que você para de fingir que está tudo bem e diz com sinceridade: Senhor, está pesado demais para mim. Essas palavras simples abrem os céus. Elas quebram cadeias. Elas fazem com que o alívio comece a entrar pelos lugares onde antes só havia dor. Descarregar os pesos da alma é um processo diário. Não porque Deus não possa tirar tudo de uma vez, mas porque o coração humano se fecha com facilidade. E quando você faz disso um hábito, orar toda noite, abrir o coração, contar tudo, começa a perceber que vai dormir mais leve. A ansiedade diminui, os pensamentos ficam mais organizados, o sono se torna mais profundo, porque a alma entende que não precisa mais carregar sozinha o que foi feito para ser entregue. Há quem guarde mágoas por décadas. Há quem não se perdoa por algo que fez no passado. Há quem viva tentando controlar tudo, como se a vida dependesse apenas de suas forças. Mas chega uma hora em que tudo isso vira dor. E se essa dor não for colocada diante de Deus, ela vai se transformar em peso, em culpa, em enfermidade emocional. A oração noturna é o antídoto. É como tirar a armadura e dizer: Pai, me ajuda, eu não dou conta. E o Pai, com ternura, responde: Era só isso que eu esperava.
Agora deixa que eu cuido. Esse descarregar não exige palavras bonitas. Ele exige verdade. Pode ser um choro, um sussurro, um silêncio com lágrimas. Pode ser uma frase repetida: eu não aguento mais. E isso já é oração, já é entrega, já é alívio. Deus interpreta sua dor como uma linguagem. Ele entende o que você não consegue explicar. E quando percebe que você se abriu, ele entra, ele acalma, ele limpa, ele reestrutura. Quantas vezes você tentou dormir ignorando o que estava sentindo? Tentou se distrair com redes sociais, com vídeos, com música, com qualquer coisa que evitasse o confronto com você mesmo? Mas a dor não se distrai. Ela só se resolve quando é confrontada na presença de Deus. E é por isso que tantas pessoas vivem cansadas, porque carregam demais e descarregam de menos. Hoje, você pode tomar uma decisão diferente. Em vez de fingir que está tudo bem, fale com Deus como você falaria com um amigo fiel. Conte o que ninguém mais sabe. Entregue o que você esconde até de si mesmo. E depois que fizer isso, respire. Porque o alívio vai começar a tomar conta. Não será mágico, mas será real. E noite após noite, o quarto que antes era um lugar de fuga se tornará um lugar de refúgio. Um espaço onde a alma encontra descanso. Você não foi criado para carregar peso sozinho. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa é para agora. É para hoje à noite. É para você. A renovação das forças espirituais. Há uma diferença entre descansar e se renovar. Descanso apenas interrompe o cansaço. Renovação recria a força. Muitas pessoas dormem, mas não se levantam diferentes. Acordam com o mesmo peso, a mesma fadiga, o mesmo desânimo. Isso acontece porque o que está cansado não é apenas o corpo, é o espírito. É uma exaustão que vai além do físico. É uma fraqueza na alma. É aquela sensação de que as orações perderam a força, de que a fé diminuiu, de que a esperança está murchando. E por mais que o corpo durma, essa fraqueza continua ali, corroendo por dentro. O que essas pessoas precisam não é apenas de sono, é de uma renovação espiritual que só pode acontecer na presença de Deus. A oração noturna tem esse poder. Ela não é apenas uma ferramenta de alívio, mas de reconstrução. Ela não apenas consola, ela reacende. Enquanto você ora, algo invisível começa a ser restaurado dentro de você. É como se a alma, que estava esgotada, começasse a beber da fonte novamente. Você sente que há algo voltando ao lugar. A paz começa a ocupar o espaço da angústia. A fé, que parecia distante, começa a pulsar de novo. A esperança, que estava apagada, reacende com uma brasa suave, mas viva. Essa renovação não vem de motivação, nem de técnica. Ela vem da presença. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não os que descansam, não os que se esforçam, mas os que esperam. Esperar é permanecer, é buscar, é confiar mesmo cansado. Quando você ora antes de dormir e diz: Senhor, estou aqui mesmo sem forças, esse ato é mais poderoso do que você imagina, porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando você se vê no fim que ele começa algo novo. Durante a noite, enquanto o corpo repousa, o Espírito Santo pode visitar a sua alma como uma chuva suave que cai sobre uma terra seca. Ele não força a entrada. Ele vai regando, tocando, acalmando. E no silêncio da madrugada, sem que você perceba, suas forças vão sendo restauradas. Você acorda com mais clareza. A mente está menos pesada. O coração está mais firme. A alma está mais leve. É como se algo tivesse sido retirado e algo novo tivesse sido colocado. Essa renovação não é emocional, é espiritual. Não depende do seu humor, depende da sua entrega. E quanto mais você se entrega, mais espaço você dá para que Deus atue.
A renovação espiritual não acontece quando você se esforça para melhorar. Ela acontece quando você para de tentar sozinho e começa a confiar totalmente. É uma troca. Você entrega seu esgotamento e Deus devolve força. Você entrega sua fraqueza e Ele devolve vida. Às vezes, essa renovação é sutil, não vem com explosões, nem com sensações intensas. Ela se manifesta no dia a dia, na paciência que volta, no ânimo que renasce, na coragem que retorna. Você percebe que aquilo que estava difícil de suportar já não pesa tanto, que aquilo que te fazia desistir agora te desafia a continuar. Isso é renovação espiritual. É Deus reavivando dentro de você aquilo que o mundo tentou apagar. Essa renovação acontece todas as vezes que você decide não terminar o dia na força do seu braço. Todas as vezes que você se coloca diante de Deus com sinceridade, mesmo que por alguns minutos antes de dormir. E é justamente isso que torna as orações noturnas tão poderosas. Elas não são apenas pedidos, elas são renúncias. Você abre mão de carregar sozinho, você abre espaço para o divino, você abre portas para que o céu entre com suprimento, com direção, com fôlego novo. Hoje, se você está cansado espiritualmente, se sente como se estivesse orando por obrigação, ou se percebe que sua fé já não tem o mesmo brilho, saiba que isso pode mudar agora. Não é o fim, é o sinal de que você precisa se renovar. E a renovação não vem de fora, ela vem do alto. E o alto responde quando a alma clama em verdade. Antes de dormir, desligue tudo por um instante. Coloque a mão sobre o peito, feche os olhos e diga: Senhor, eu não quero apenas dormir, eu quero ser renovado. Essa frase, se dita com fé, é suficiente para abrir uma conexão que transforma. Deus ouve, Deus toca, Deus responde. E amanhã, quando você abrir os olhos, saberá que algo mudou, porque a presença dele passou pela sua noite. A presença que cura a insônia. Nem sempre a dificuldade para dormir é apenas física. Há noites em que o corpo está exausto, mas a mente continua ativa, como se tivesse acabado de acordar. Pensamentos correm soltos, lembranças insistem em voltar. Preocupações disputam espaço dentro da cabeça. O relógio gira, a madrugada avança e o sono simplesmente não chega. A insônia, para muitos, se tornou um tormento silencioso. Mas o que poucos percebem é que por trás dessa dificuldade pode haver algo mais profundo. Uma alma inquieta, um espírito sobrecarregado, um coração que grita por descanso e não encontra onde repousar. É nesse cenário que a presença de Deus se revela como remédio. A presença de Deus não é apenas uma ideia teológica. É uma realidade viva, sensível, transformadora. Quando ela entra em um ambiente, algo muda. A atmosfera muda. A temperatura espiritual muda. A alma que estava agitada começa a aquietar. O coração que batia acelerado começa a se acalmar. E a mente, que estava presa em 1000 pensamentos, começa a experimentar um tipo de silêncio que não vem do exterior, mas de dentro. Esse silêncio não é vazio, é cheio da paz que excede todo o entendimento. Muitos tentam combater a insônia com remédios, com rituais, com distrações, mas continuam acordando no meio da madrugada, com o mesmo nó na garganta, o mesmo aperto no peito, o mesmo vazio. É porque o que falta não é sono, é presença. E a presença de Deus não pode ser substituída por nada. Nenhuma música relaxante, nenhuma técnica de respiração, nenhum conteúdo para distrair a mente pode curar o que só o toque do Espírito Santo é capaz de restaurar. A oração antes de dormir é o convite que abre as portas para essa cura. Não importa se você está lutando com a insônia há meses ou há anos. Não importa se você já tentou de tudo. Hoje pode ser diferente. Porque hoje você pode escolher fazer algo que vai além do que é visível. Pode escolher buscar a presença de Deus como aquele que busca água no deserto, com sede,
com urgência, com entrega. Quando você fecha os olhos e diz: Senhor, eu não quero só dormir, eu quero descansar em Ti. Essa simples frase abre espaço para que o céu invada sua noite. E o que começa com um sussurro se transforma em consolo. O quarto, que parecia apertado, escuro, opressor, se transforma em um refúgio de paz. E mesmo que o sono não chegue imediatamente, você sente que não está mais sozinho. A ansiedade perde força, a mente desacelera, o corpo começa a responder ao toque da presença. Existem momentos em que a insônia é mais do que um sintoma físico. Ela é um alarme espiritual. Ela revela que algo dentro de você precisa ser ouvido, precisa ser tratado, precisa ser entregue. E a oração é o canal por onde essa entrega acontece. É através dela que você diz: Pai, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em Ti. Fica comigo essa noite. E o Espírito Santo, que nunca dorme, permanece ali. Não como uma ideia distante, mas como presença real, como companhia fiel, como cura que toca até as áreas mais profundas da alma. A presença de Deus não é agressiva. Ela não força, ela espera ser convidada. E quando é recebida com sinceridade, ela transforma a noite mais turbulenta em um espaço de cura. Há pessoas que, ao fazerem essa simples oração, adormecem chorando e acordam em paz. Porque mesmo dormindo, a alma foi sendo tratada. Os pensamentos foram sendo realinhados. As dores foram sendo suavizadas. Você não precisa mais lutar sozinho contra a insônia. Você não precisa mais temer a noite. Deus está disponível agora. E a presença dele é suficiente. Suficiente para acalmar, suficiente para renovar, suficiente para curar. O sono é consequência de uma alma em paz. E a paz é consequência de uma alma que se entrega. Hoje, antes de deitar, não se preocupe em ter a oração perfeita. Apenas abra o coração. Fale com Deus como quem fala com o único que realmente entende. E depois disso, silencie. Permita que a presença dele te envolva. Permita que o quarto se transforme em altar. Permita que o sono, quando vier, não seja apenas repouso, mas cura. Porque quando a presença de Deus entra, até a insônia se curva. A proteção invisível, durante a noite. Enquanto você dorme, o mundo continua em movimento. Coisas acontecem, decisões são tomadas, situações se desenrolam mesmo sem a sua consciência. E por mais que os olhos estejam fechados, o espírito continua presente. É nesse tempo de vulnerabilidade, quando os sentidos descansam e a mente se desliga, que a proteção divina se torna ainda mais evidente. Porque se há um momento em que estamos completamente desprotegidos pelas nossas próprias forças, esse momento é a noite. Mas é justamente quando você já não tem controle de nada que o Senhor manifesta seu cuidado com mais intensidade. A proteção de Deus não é visível, mas é real. É silenciosa, mas constante. É sutil, mas poderosa. E ela opera em todas as direções. Guarda seu corpo, sua mente, seus sonhos, seu espírito. A palavra declara que Deus dá ordens aos seus anjos a seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Isso inclui os caminhos da noite. Enquanto você se deita, os céus continuam trabalhando por você. O mundo espiritual não dorme. Há batalhas que você nunca verá, livramentos que você nunca perceberá, situações que poderiam ter te atingido, mas foram impedidas por mãos invisíveis que zelam pela sua vida. Isso não é superstição, é promessa. É cuidado, é paternidade. E quando você entra na presença de Deus antes de dormir, essa proteção é ativada de forma mais intensa, porque você declara com sua oração: Senhor, a minha segurança está em Ti. A segurança verdadeira não está em portas trancadas, alarmes ou grades. Está na confiança depositada em Deus. E essa confiança não é apenas um sentimento, ela é uma entrega consciente.
Quando você ora à noite, você está dizendo: eu aceito que não posso controlar tudo. Eu descanso porque sei que o Senhor vela por mim. Essa oração ativa um descanso que vai além do corpo. Ela permite que a alma durma em paz, sem o peso do medo, sem o susto da ansiedade, sem a inquietação das preocupações. Há pessoas que vivem em constante estado de alerta, como se algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Elas não relaxam, não confiam, não entregam, e por isso vivem cansadas, sobrecarregadas, tensas até quando deveriam estar repousando. Mas Deus nunca dorme. Ele não cochila, não se distrai, não se ausenta. Ele está presente do início ao fim da noite. E Ele tem prazer em proteger aqueles que o reconhecem como Pai. Quando você decide consagrar sua noite ao Senhor, está entregando mais do que um tempo. Está entregando sua vulnerabilidade. Está dizendo: mesmo dormindo, eu sei que o Senhor está aqui. E isso muda tudo, porque essa verdade começa a preencher o quarto. A atmosfera muda, o ambiente que antes carregava tensão começa a carregar presença. A mente que antes estava em alerta começa a confiar. O coração que antes se fechava começa a repousar. Não há lugar onde a mão de Deus não possa alcançar. Não há escuridão onde sua luz não possa brilhar. Não há perigo que ele não possa conter. E quando você ora, pedindo sua proteção, não está apenas falando ao vento. Está acessando um cuidado que ultrapassa o natural. Um cuidado que guarda seus pensamentos, seus sentimentos, sua memória, sua respiração, até os detalhes do seu sono. Você já parou para pensar quantas noites passou em segurança, mesmo sem merecer? Quantas vezes você acordou e seguiu a vida sem sequer imaginar os livramentos silenciosos que Deus operou enquanto você dormia? Quantas vezes o mal foi impedido de tocar em você porque o Senhor pôs um limite que ninguém viu? Essa é a proteção invisível que acompanha aqueles que se entregam a Ele. Não se trata de viver com medo. Trata-se de viver com consciência. Consciência de que a vida é frágil, mas a presença de Deus é constante. E quando essa verdade entra no coração, a noite deixa de ser um lugar de incerteza e passa a ser um lugar de segurança. Você pode fechar os olhos com tranquilidade, sabendo que há uma muralha espiritual ao seu redor. Uma muralha feita de promessas, de presença, de fidelidade. Antes de dormir, ore assim: Senhor, guarda minha vida enquanto eu durmo. Que teus anjos estejam ao redor deste lugar. Que nada me perturbe, que nenhum mal me alcance. Eu descanso em ti. Essa oração simples cria um escudo. E não é apenas um escudo para fora, é também para dentro. Ela guarda a mente contra ataques invisíveis. Ela protege o coração contra perturbações. Ela sela o sono com paz. Hoje, ao se deitar, lembre-se disso. Você não está sozinho. A proteção de Deus não falha. E o que é invisível para você é visível e real para o céu. Impactante. A noite que mudou sua história. Chega uma hora em que tudo o que você viveu se encontra com tudo o que Deus sempre quis te mostrar. E essa hora pode ser agora, nesta noite. Porque ao longo de cada palavra que você ouviu, algo dentro de você foi se movendo. Talvez tenha começado com um incômodo leve, depois veio um aperto no peito, lágrimas nos olhos, ou simplesmente uma sensação difícil de explicar. Isso não é emoção passageira. Isso é o Espírito Santo tocando áreas que estavam esquecidas, escondidas, machucadas. É Deus te chamando de volta para um lugar onde a alma descansa e a vida volta a fazer sentido. Essa noite não é só mais uma, é um marco. É o início de uma nova estação. Não porque seus problemas desapareceram, mas porque agora você sabe onde descarregar seus fardos. Não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque algo dentro de você já começou a mudar. Você percebe isso porque, pela primeira vez em muito tempo,
existe uma quietude diferente no seu interior. Uma calma que não veio de fora, mas de cima. Deus não te trouxe até aqui para te emocionar, Ele te trouxe para te curar. E essa cura começa onde a entrega acontece. Quando você decidiu escutar, mesmo cansado. Quando você ficou até o fim, mesmo lutando contra o sono, contra a dúvida, contra o medo. Isso é fé. É fé continuar ouvindo quando tudo dentro de você diz que já tentou de tudo. É fé acreditar que esta oração, feita aqui e agora, pode ser o divisor de águas entre as noites de tormento e os dias de renovo. E ela pode. Porque o que transforma não é a força das palavras, é a presença que carrega cada uma delas. A presença de Deus esteve com você durante todo esse tempo, silenciosa, firme, paciente, esperando o momento certo para tocar onde mais doía. E agora que tocou, você não será mais o mesmo. Você pode até tentar se convencer de que tudo isso foi apenas bonito de ouvir. Mas amanhã, quando acordar, vai sentir. Vai perceber que algo mudou. Vai notar que o peso não é mais o mesmo. Que a culpa perdeu força. Que a mente está mais clara. Que o coração não está mais tão em pedaços. Essa é a marca de uma noite que muda histórias. A noite em que você para de correr e começa a repousar. A noite em que o silêncio se transforma em resposta. A noite em que a oração rompe os muros, derrama o fardo, renova a fé, cura a alma, protege o espírito e transforma o quarto em altar. E mesmo que você enfrente lutas amanhã, você saberá que não enfrenta mais sozinho. Porque agora você sabe, Deus responde no secreto. Guarde isso. Toda noite em que você se ajoelha, o céu se levanta por você. Toda lágrima derramada em oração é anotada. Cada palavra, mesmo sussurrada, é ouvida. E cada coração entregue é restaurado. Você não precisa mais fugir da noite. Ela não é o fim, é o começo. O começo de uma vida onde a presença de Deus deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser o lugar onde você habita. Então agora feche os olhos, respire fundo, diga com sinceridade: Pai, eu estou aqui e eu te entrego tudo. E deixe que Ele faça o que só Ele pode fazer. Porque essa não é apenas uma oração. É a noite que mudou a sua história.